Anne, por favor. Senhores, boa noite. Eu me sinto honrada de estar nessa mesa, claro, com o Ricardo, Blockchain Academy, o Edilson, que é um pioneiro, mas eu me sinto querida de vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite, às 6h30, então muito obrigada pela presença. Meu nome é Anne, eu sou advogada de formação, minha especialidade é investimento. Eu tive o prazer de ganhar, ano passado, um prêmio do Blockchain Challenge do governo norte-americano, na área de blockchain e saúde. Mas, na verdade, eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre uma questão mais técnica. Só para eu entender aqui, quantos de vocês não são advogados? Ok. Então, vamos lá. Como a Rosine comentou agora, e o Courtney também, a gente está tendo agora um momento muito interessante para se entender tecnologia e a mudança de relações. O ICO, Initial Coin Offer, ele tem um nome muito parecido com um IPO, né, que é Initial Public Offer, e ele tem sido usado como uma forma de captação de investimentos. Quando você fala em investimento, você, claro, vai falar um pouquinho da competência da CVM, da SEC, que é o órgão regulador norte-americano, e a gente vai conversar um pouquinho sobre quando cabe a eles intervir ou não na operação no mercado. Só para, caso vocês não tenham acompanhado, em 11 de outubro, a CVM publicou uma nota explicativa, certo? Em 26 de novembro, recentemente, eles publicaram um FAQ, um Frequently Asked Questions, sobre ICOs, explicando um pouquinho melhor o entendimento deles. Eu vou destacar para vocês ali um pouquinho de que eles dão, por exemplo, direitos de participação no capital em acordo de remuneração pré-fixado sobre o capital investido ou de voto em assembleias que determinam o direcionamento. Em outros casos, tem a questão do utility token, mas, para a gente, essa parte mais relevante. A primeira coisa que chama a atenção aqui é que não é uma regra clara. Assim, ele é uma regra clara, mas não é uma regra limitada que me diz exatamente o que é. Pode parecer que é confuso, mas, na verdade, não. Esse preciosismo todo de nomenclatura vem do fato de nós não conseguirmos definir hoje, claramente, quando um token está sujeito à regulamentação ou não. É uma discussão de nomenclatura, mas é uma discussão que a gente tem desde a época de Shakespeare, enfim, sobre os nomes que a gente dá para as coisas e sobre a criatividade que nós podemos ser. Então, quando você pega aquela definiçãozinha ali da CVM, ela é muito parecida com o que a Securities Exchange Commission dos Estados Unidos entende cabível e que foi explicitado numa decisão de 25 de julho de 2017 sobre DDAO. Só para, enfim, para os advogados presentes, é uma decisão muito interessante por alguns motivos. Primeiro, porque DDAO era um site, uma sociedade de fato, não tem CNPJ, não é um escritório que eu vou visitar, enfim, que eu consigo ir lá prender alguém, por exemplo. Ela era controlada por uma sociedade alemã, e mesmo assim nós estamos falando de uma decisão norte-americana. É um pouco do que Courtney disse sobre limites serem diferentes agora. Eles dizem que os tokens emitidos possuíam natureza de valor mobiliário e, portanto, são sujeitos à legislação norte-americana aplicável. Tá? A conclusão para isso foi o token ele não ter passado no que nós chamamos de Howey Test. O direito norte-americano ele é um direito de common law, ele tem muito a ver com interpretação de regras. Eles têm alguns testes famosos, por exemplo, e algumas definições de que eles não definem, por exemplo, o que é pornografia, porque eles dizem que eles não sabem definir, mas eles sabem o que é quando eles veem. Um dos testes mais curiosos deles é que eles dizem que anda como um pato, faz barulho de pato, então é um pato. É mais ou menos isso. Assim que eles definem um pouco mais da natureza a despeito da nomenclatura. É um caso clássico de substância sobre forma. Por que isso é importante para a gente? Porque não importa o nome que você queira dar para o ativo, não importa a forma, a figura que você queira dar, a roupagem que você dê, se a substância dele é de um valor mobiliário. Correndo aqui rapidamente com vocês o Howey Test. A primeira dúvida é se é um investimento em dinheiro ou ativos. Só para vocês entenderem um pouquinho de onde vem essa história toda. Para aqueles que acham que a gente está falando de uma inovação tecnológica e por isso a gente precisa de um teste, o Howey Test é de 1946, se eu não me engano, de uma decisão em que uma companhia vendia terrenos na Flórida para o cultivo de laranjas. Então, você não comprava uma ação, você comprava um terreno, que ele era pequeno demais para você explorar por si, mas que você poderia fazer um contrato de parceria, um leaseback com quem te vendeu, para explorar o cultivo de laranjas e receber uma porcentagem da venda.
Por uma questão de escala, não compensava você fazer por si só, você tinha que contratar essa empresa. Na época, esse investimento falhou, o Howey Test, então ele foi considerado um security. E desde então a gente tem usado. Ele tem vários quesitos. A gente vai correr aqui os 3 principais, que são os que têm sido mais utilizados. O primeiro é o investimento em dinheiro ou ativos. No caso da DDAO, era um token que eu comprava usando Ether, que é o que a gente chama de cash equivalent. Não é dinheiro em si, mas ele tem valor monetário. Então, a primeira questão do investimento é sempre isso. O investimento ele é algo que eu consigo valorar numa expressão monetária. O segundo item é se há expectativa razoável de lucros. A questão de lucro aqui, quando nós pensamos em lucro, juridicamente falando, nós sempre pensamos em dividendos. Não é o caso. A própria nota de rodapé da decisão dizia que o fato de que você podia ter retorno dos projetos como serviços ou criação de ativos para uso de detentores do token não muda a análise. Então, essencialmente, você não precisa oferecer dinheiro em retorno, você pode oferecer alguma outra vantagem, que seja cash equivalent. E o terceiro item, se ele depende do esforço de terceiros. Aqui é muito curioso entender um pouquinho mais a estrutura do projeto deles, mas eles tinham algo semelhante a uma diretoria. Eles tinham os curadores que determinavam o filtro inicial, se os projetos seriam aceitos ou não, e aí os detentores dos tokens poderiam votar nos projetos. O fato de você ter uma camada ali administrativa que faz esse tipo de gestão, e você ter um voto que não é decisivo e é muito semelhante a um voto por ação, fez com que eles falhassem nesse teste. É muito interessante também notar esse segundo parágrafo da decisão, em que eles dizem que, no item 1, a capacidade de voto era muito superficial, e no item 2, que a distribuição dos detentores de token foi feita de uma forma que eles não tinham nem como se compor e efetivamente influenciar a administração. Com base nisso, a SEC decidiu à época que o token emitido era um valor mobiliário. Só que, na conclusão, eles decidiram que eles não fariam nada. Por quê? Um pouquinho antes disso, DDAO sofreu um ataque hacker e mais de 200 milhões de dólares foram perdidos ali. Então, o projeto quebrou antes da decisão sair. De qualquer forma, essa decisão ela foi muito publicada, ela foi muito discutida, porque ela foi a primeira da SEC a respeito, e ela é um aviso de que as autoridades estão olhando e que elas têm um entendimento próprio sobre isso. Foi tudo em vão? Não. Nós tivemos outros casos recentes. A Protostar, por exemplo, fez uma oferta nos Estados Unidos, e é um caso muito curioso, porque eram 2 programadores que, sem nenhuma ajuda legal, sem nenhum advogado, que lançaram um projeto, receberam uma ligação da SEC e resolveram parar o projeto e fazer a devolução de todos os ativos. É interessante porque, com a mudança na tecnologia, agora qualquer pessoa pode fazer um ICO. É como se, assim, analogamente, é como se eu pudesse dizer que qualquer pessoa pode listar um capital social sem que eu tenha que comprovar algumas questões. Então, uma das coisas que chamou a atenção da SEC foi como esse produto foi vendido. A palavra investimento aparecia mais de 100 vezes no white paper deles, e a palavra lucro também foi muito utilizada na divulgação. Isso foi considerado suficiente para que a SEC pedisse esclarecimentos. Um outro caso um pouco mais extremo é o caso da Recoin, da DRC, que operou de julho a outubro, agora em 2017. A acusação inicial foi que estavam sendo vendidos valores mobiliários sem registro e que houve misstatements e misrepresentations, que, na verdade, é quase um loophole para tentar a acusação de fraude. Nesse caso, o fundador ele disse que ele tinha levantado um capital muito maior do que ele, de fato, tinha captado, umas 10 vezes mais. Ele disse que ele tinha uma equipe atuante no caso, e ele não tinha uma equipe. E ele, de fato, vendia isso como se fosse algo lastreado em ativos reais, no caso, em valores imobiliários, terrenos, ou em diamantes. As medidas iniciais foram que eles bloquearam todos os bens. O fundador foi detido, ele estava respondendo pela acusação de fraude, que é a detenção de até 5 anos, mas o irmão dele pagou a fiança, ele está respondendo atualmente em liberdade. A fiança foi estipulada num valor muito semelhante no que ele levantou à época. Certo? Esse caso é interessante especificamente porque
A medida da SEC foi tomada de uma forma mais enérgica por alguns motivos. Um deles era que o fundador e os ativos estavam em território norte-americano. Então, operacionalmente, foi algo mais simples de ser feito. Certo? Nós não sabemos ainda exatamente como isso vai funcionar daqui para frente, especificamente porque, lembrando que The DAO era um site, não é uma sociedade, de novo. Assim, uma vez que o ICO é feito, você tem algumas complicações técnicas ali para entender algumas questões, mas é só para lembrar que, em alguns casos específicos, você tem que fazer um teste jurídico para entender a natureza do ativo. Dúvidas? Obrigado, Anne. Agora...